Olá, eu sou o Felipe Falador e bem-vindos ao Cinefelo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as chances de Oscar nas categorias de melhor canção, melhor som e melhor trilha sonora. Vamos começar com os indicados à melhor canção. Os indicados são El Mal, do filme Emília Pérez, The Journey, do filme O Batalhão 6888, Like a Bird, do filme Sing Sing, Mi Camino, do filme Emília Pérez, e Never Too Late, do filme Elton John, Never Too Late. Aqui temos uma lista de indicados pela primeira vez e alguns veteranos nessa categoria. De veterano, a maior de todas é Diane Warren, que recebe aqui sua 16ª indicação ao Oscar. Ela nunca ganhou um Oscar competitivo, mas ela já ganhou um Oscar honorário dado pela Academia em 2023. Elton John recebe aqui sua 5ª indicação ao Oscar. Ele já venceu o Oscar de melhor canção original 2 vezes, pelo Rei Leão, em 1995, e pelo filme Rocketman, que fala sobre a vida dele, em 2020. Em 2020, quem ganhou o Oscar junto com Elton John foi o compositor Bernie Taupin, que sempre foi um grande colaborador com Elton John, que também está indicado com ele esse ano. O sindicato responsável por esses profissionais é o SCL, Society of Composers and Lyricists, ou seja, a Sociedade de Compositores e Letristas. Porém, o prêmio desse sindicato só existe desde 2020, então ele não é particularmente um prêmio muito precursor. Todas as músicas indicadas ao Oscar desse ano estão com indicações lá no SCL, exceto a canção do filme Sing Sing. O Globo de Ouro, no entanto, tem sido um bom termômetro para saber quem potencialmente pode vencer a categoria de melhor canção. A canção que venceu o Globo de Ouro esse ano e que é a favorita para ganhar no Oscar é El Mal, do filme Emília Pérez. É uma cena muito bem dirigida, muito bem atuada. Inclusive, é o que vai ajudar a Zoe Saldanha a ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante, e eu acho que seria um prêmio merecido para Emília Pérez. Eu acredito que as controvérsias com a atriz Carla Sofia Gascon, que recentemente, inclusive, foi removida da campanha do filme Emília Pérez pela Netflix, não deve afetar as chances nessa categoria. Então, por enquanto, o favorito a vencer é El Mal, por Emília Pérez. Agora vamos aos indicados de melhor som. Um Completo Desconhecido, Duna Parte 2, Emília Pérez, Wicked e Robô Selvagem. Lembrando que desde 2020 não existe mais a distinção entre mixagem de som e edição de som, que eram 2 categorias separadas. Agora temos apenas som. No entanto, os prêmios precursores mais importantes para essa categoria continuam separados. Temos o sindicato que premia mixagem de som, que é o Cinema Audio Society Awards, e o sindicato que premia edição de som, que é o Motion Picture Sound Editors. Então é sempre bom ver quem está indicado nesses sindicatos, porém dessa vez ambos os sindicatos vão entregar seus prêmios depois do fechamento dos votos do Oscar. Dito isso, é que entre os 5 indicados ao melhor som, 3 deles têm música no seu centro. Um Completo Desconhecido, Emília Pérez e Wicked. A Academia já premiou diversos musicais através dos anos, então entre os 2 musicais indicados aqui, eu acredito que o que mais tem as chances seja Wicked. Como o primeiro Duna venceu o Oscar de melhor som lá em 2021, eu acho que o Oscar vai acabar preferindo votar em outro filme nesse ano, e nada melhor que votar em um musical, inclusive num musical que está indicado em 10 indicações, que é o caso de Wicked. Então, por enquanto, meu voto fica para Wicked. E por fim, vamos aos indicados de melhor trilha. O Brutalista, de Daniel Blumberg, Conclave, de Volker Bertelmann, Emília Pérez, de Clément Ducol e Camille, Wicked, por John Powell e Stephen Schwartz, e Robô Selvagem, Chris Bowers. Lembrando aqui que melhor trilha premia a trilha instrumental, não tem nada a ver com as canções que são compostas para um filme. Então é somente a trilha chamada incidental que um filme tem. Somente o compositor Daniel Blumberg, por Brutalista, recebe aqui sua primeira indicação. Todos os outros já receberam indicações e até venceram antes. O compositor Volker Bertelmann recebe sua 3ª indicação, e ele venceu recentemente, em 2023, pela excelente trilha de Nada de Novo no Front. O compositor John Powell, que recebeu sua primeira indicação lá em 2011 por Como Treinar Seu Dragão, recebe sua 2ª indicação aqui por Wicked. Ele divide a indicação com o compositor Stephen Schwartz, que é o compositor do Wicked original dos palcos, e o Stephen Schwartz é um veterano do Oscar. Ele recebeu 9 indicações e já venceu 3 vezes. Ele venceu pela trilha sonora e pela canção Colors of the Wind da animação Pocahontas em 1996 e ganhou 3 anos depois pela canção When You Believe da animação Príncipe do Egito.
E por fim, o compositor Chris Bowers recebe aqui sua terceira indicação ao Oscar, mas a primeira vez que é indicado na categoria de melhor trilha. Ele já foi indicado 2 vezes na categoria de melhor curta documentário e inclusive venceu ano passado, 2024, pelo curta The Last Repair Shop. Assim como canção, o sindicato responsável pelos compositores é o SCL, Society of Composers and Lyricists. Eles premiam 2 categorias que são relevantes para o Oscar: Score for Studio Film, ou seja, lançados por grandes estúdios, e Score for Independent Film, ou seja, filmes independentes. Os 5 indicados ao Oscar são todos indicados no SCL, e somente o Daniel Blumberg, por Brutalista, está indicado por filme independente. Por enquanto, o favorito é o Brutalista, do compositor Daniel Blumberg, que é o número 1 em quase todas as casas de aposta. O compositor teve aqui uma tarefa hérculea. Ele compôs nada menos do que 3 horas e meia de filme, inclusive 15 minutos para o intermission. O filme tem uma pausa de 15 minutos, que também tem uma trilha composta para a pausa. Então, um recap final. Melhor canção, El Mal, de Emília Pérez. Melhor som, Wicked. E melhor trilha, O Brutalista, de Daniel Blumberg. Por enquanto, essas são as minhas apostas iniciais, e lá no dia 1º de março, no sábado anterior ao Oscar, eu vou postar aqui um vídeo com as 23 categorias daí finalizadas. É isso, obrigado por assistir mais um especial do Oscar, e até o próximo.